paz do Senhor, meus irmãos, amigos, companheiros, simpatizantes da fé cristã. Pastor Sérgio Cruz passando aqui uma reflexão, isso mesmo, a nossa campanha de Obed-Edom, glória a Deus e aleluia. Pega a sua Bíblia aí, vamos fazer aí uma meditação, vamos conversar com o Pai Todo-Poderoso através da Bíblia, da Santa Escritura, em nome de Jesus. E desde então, abre vossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 5, verso 21. Tá bom, meus irmãos? 1 Samuel 5, 21. E antes de nós abrirmos, vamos orar nessa manhã maravilhosa. Pai, graças te damos pelo pão de cada dia que nos dá hoje. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai, nessa oportunidade, para que cada ouvinte, cada pessoa que vai estar, Senhor, assistindo, ouvindo essa mensagem, Pai, possa ser tocado mais uma vez pela Tua palavra que cura, que transforma a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Vamos lá, meus irmãos, irmãs, amigas. Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Samuel 5, 21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Deus. Pois quando a arca de Deus foi levada, presa por causa de seu sogro e de seu marido, e disse de Israel, a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Eita, isso aqui é muito forte, irmãos. Meus ouvintes, meu companheiro. Irmãos, aqui está dizendo que a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Filisteu é um povo inimigo de Israel, da qual o povo de Filisteu, da Filisteia, eles invadiram o campo de Israel, ali naquela pátria, da qual Ofni e Finéias eram o sacerdote, que era a representatividade de um ofício para conduzir a Arca da Aliança. O seu pai, que é o Ofni e Finéias, que é seu pai e é o juiz de Israel, que é o profeta Eli, da qual ele era responsável para conduzir aquele povo, aquela nação. Era o juiz na época. Deus falava com o juiz, Deus fala com o profeta, com os sacerdotes, da qual Ofni e Finéias é filho de Eli. Eli está aproximadamente com 98 anos de idade, e da qual ele estava avançado, e Ofni e Finéias estava pecando. Ofni e Finéias estava pecando, ele servia a Deus, estava no templo, era responsável para conduzir ao ofício sacerdotal da Arca da Aliança, simbolizando a presença divina de Deus, representando a divindade terrena na simbologia da arca, da qual que Moisés escrevera lá nos Pentateuco, e da qual foi conduzido por próprio Deus de uma revelação divina a construir o símbolo da arca, porque o povo estava no Egito, estava escravizado no Egito há mais de 400 anos. Lá tinha muitos deuses pagãos no Egito, e da qual o povo estava ali inclinando para seu regresso, ou seja, lá atrás. Só que Moisés, ele escrevera o Pentateuco e está constando a Arca da Aliança, da qual está no livro de Êxodo, estava no livro de Levítico, e da qual fala ali sobre o povo que estava sendo conduzido. Por quê? Porque Deus levava o povo do Egito até a Canaã, a terra prometida, com sinais, prodígios e maravilhas. Mas o povo estava inclinando para o pecado. Então fez ali um símbolo de uma aliança, representando a divindade celestial na terra, da qual tem aqui os atributos de Deus, né? Não pecarás, não roubarás, não desejais os falsos deuses pagãos, e da qual viraste também atributos terrenos, e da qual que é conduzido pela meditação da palavra do Senhor. E dentro dessa arca estava o maná, que Deus alimentava o seu povo. Tinha também os 10 mandamentos, que foi escrito por profeta Moisés na revelação divina, e também tinha a vara de Arão, que apacentava as ovelhas. Estava ali dentro daquela arca. Então, para você ver que a arca é muito grande, aproximadamente uns 2 metros de diâmetro, grandão nesse sentido. E era banhado de ouro por dentro e por fora.
e da qual fizeram o tabernáculo e colocaram ali, guardaram a arca da aliança na presença de Deus. Por quê? Porque a arca da aliança representa perdão do ofício sacerdotal, e da qual Arão e seus filhos foi levantado como sumo sacerdote e sacerdote para representar Deus aqui na terra através de formação de intercessória divina. Quando o povo pecava, o povo estava em pecado, era o sacerdote e o sumo sacerdote, ou seja, o filho de Arão e também o sumo sacerdote Arão, ele intercedia ao povo na presença da arca da aliança, pedindo misericórdia divina do alto, ou glória, e da qual, como você já conhece, descrevendo essa história, chegamos aqui, né, entre os descendentes de Arão, que são Ofni e Finéias, e também o seu pai, que é o profeta, o juiz Eli, que são pais de Ofni e Finéias, que casaram com as suas noras, e da qual, nesse pergaminho aqui, Ofni e Finéias pecaram, eles estavam roubando a santidade de Deus, estava se prostituindo, e da qual Deus, ele já não falava mais com o povo. Por quê? Porque o filisteu pesaram a mão sobre o povo de Israel, só que eles tiveram uma ideia, vamos levar a arca da aliança, vamos conduzir a batalha, o próprio Deus vai batalhar por nós nesta batalha. Mas quando uma pessoa está em pecado, quando as pessoas estão cheias de pecado, ele não vê a glória de Deus, Deus fica em silêncio. Por quê? Porque Deus é santo. E a arca da aliança sempre representava a divindade celestial, e da qual os profetas, Ofni e Finéias, que são os sacerdotes, e o profeta Eli, ele colocava a mão sobre a cabeça dos seus filhos e não via o pecado. E Deus não esconde nada. Ele já preparou para si um profeta juiz, que é o profeta Samuel. É pequeno, está com aproximadamente 4 anos de idade, está onde? Aos pés do profeta, sacerdote, sumo sacerdote, juiz, eita glória, que é o profeta Eli, e da qual ele cresceu na santa palavra do Senhor. Meus irmãos, amigos, e aqui consta a história que eles morreram na batalha, e a arca foi tomada para si, e ficou na mão dos filisteus a espada, e a arca da aliança foi tomada do povo de Israel, do povo hebreu, e ficou na casa dos filisteus por 7 meses. Só que Deus, ele pesa a mão sobre os filisteus, os inimigos de Israel, onde tem úlcera, tem hemorroidas nas suas partes íntimas, e da qual eles são feridos por chagas, e da qual eles passaram de 7 meses, e da qual também Dagon é o Deus dos seus filisteus. Eles colocaram a arca de Deus na frente de Dagon para humilhar a divindade. Só que quando os profetas e os sacerdotes entravam ali na casa de Dagon, que é o Deus pagão, e é o Deus dos filisteus, e da qual encontrava de manhã, Dagon estava caído sobre a face da arca da aliança. E glória! Até que foi repetido 3 vezes, e o próprio anjo, o Miguel, vem com a espada desembainhada, ele quebra, rompe no meio, Dagon, a imagem dos deuses filisteus, quebra os seus membros das suas mãos e fica só o tórax. Por quê? Porque não deu glória a Deus. E da qual os filisteus ficaram com medo, e com chagas, com úlceras na sua parte íntima, úlcera, e da qual eles fazem um sacrifício ao Deus de Israel, faz ouro de hemorroida e ouro de rá, e leva até uma carruagem, pega algumas vacas, coloca na carruagem, coloca a arca, representando a presença de Deus, em forma de pedir perdão pela sua falha, e conduz essa arca até aquela parte que está em Israel. Por quê, irmão? Porque chegaste ali a oeste de Israel, da qual foi colocado na presença da casa das pessoas ali que estavam marcando presença. Por quê, meus irmãos? Porque aqui está falando que estava ali a presença de Deus, que a arca de Deus estava na casa do próprio povo de Deus. Só que o povo ali estava em pecado. O povo não estava aguardando ali
a sua santidade, e da qual depois mataram para a cidade de Bet-Seme. Foi mandado para a cidade de Bet-Seme. E ferido ali, pois, aqueles povo, e abriu a arca e morreu 70.000. Porque a arca estava ali, aonde? Na cidade de Bet-Seme, que é ali na parte de Israel. Só que o povo ali não estava preparado para receber a glória de Deus. Não estava preparado para ver Deus. Eles viram Deus. Eles abriram a arca. Eles tiveram a audácia de abrir a arca. E viram o maná, viram o cajado, viram as tábuas da lei. Morreu 70 pessoas. 70.000 pessoas morreram ali. E da qual veio outro povo, do próprio de Israel, e veio o povo Kiriade, Jeari, e levaram para a casa de Aminadab, da onde ficou 20 anos. Esse povo aqui, meu irmão, de Kiriade, Jeari, eles conduziram a arca para Aminadab, e da qual ficou ali 20 anos. E Deus escolheu a sua casa para ser sacerdote, porque já não tinha mais sacerdote, morreram ali. E ele é descendente de Arão, e da qual levantaram sobre Aminadab o ofício sacerdotal para conduzir, para cuidar, zelar, orar, interceder pela arca da aliança, pela sua própria vida. E a Bíblia diz que a arca da aliança ficou afastada pelo povo de Deus por 20 anos, 20 longos anos. Deus não falava com o seu povo, porque o povo estava em pecado, o povo estava na meretriz. Mas Davi virou rei. Davi ele tem uma ideia de conduzir, trazer a aliança de volta. Davi está com aproximadamente com seus 30 anos de idade, vai conduzir de volta a presença de Deus em Israel. Ô glória, da qual ele pega lá na casa de Obed-Edom, de Aminadab, e eles conduzem ali o caminho de Obed-Edom. Nesse trajeto cai no buraco, e Uzá, que é da casa de Aminadab, coloca a mão sobre a arca, contemplou a glória e morreu fulminado, morreu. E Davi ficaste com medo. Davi ficou medroso. Foi o seguinte: Deus está pesando a mão sobre nós. Vamos colocar a arca na casa de Obed-Edom. Esse vai ser o servo escolhido no monte que ali está. E da qual ficou guardada ali a arca da aliança por 3 meses. Eita glória! E a casa de Obed-Edom foi abençoada, agraciada pela multidão que ali vinha contemplar, e também porque Deus visitava. Ei, meus irmãos, a arca da aliança representa a glória de Deus. A arca da aliança representa a divindade de Deus de Israel. Então, para você ver a glória de Deus, tem que estar puro, tem que estar separado, tem que estar em oração, tem que estar em jejum, em consagração, em paz, em espírito com seus irmãos, irmãs, amigos, companheiros. Ei, não é qualquer pessoa que vê a glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus, o profeta Elias viu a glória de Deus sendo manifestada ali. O Enoque viu a glória de Deus sendo manifestada ali. Ei, você tem que ver a glória de Deus um tempo oportuno, de espera e de esperança, porque aonde tem pecado, vai vir a graça, a remissão de pecado, e Deus vai abençoar a sua casa e a minha casa, que é a casa aqui que está sendo abençoada, que é a arca da aliança, que representa a própria divindade de Deus. Hoje, no século 21, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus, a Santa Trindade. Jesus Cristo é a nossa arca, Jesus Cristo é a nossa arca da aliança. A nova aliança foi feita com Jesus Cristo de Nazaré. Aonde tinha pecado, veio a graça, veio a misericórdia e veio a unção, porque antes nós éramos pecadores por natureza. Com Jesus Cristo, nós somos transformados, nosso corpo de santo, 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 brigando contra os desejos da carne. E Jesus é a nossa aliança. Jesus Cristo é a graça divina na revelação oportuna que foi revelada para nossas vidas. Então, para você sair do pecado, tem que abraçar a aliança. Essa aliança é a graça divina. Essa aliança é o próprio Cristo Jesus de Nazaré, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai. Amém, meus irmãos, irmãs, amigos, companheiros? Vamos orar, vamos interceder. Curve sua cabeça, vamos orar nesta manhã, Pai.
Muito obrigado por esse dia chamado hoje. Graças te damos pelo pão de cada dia, Pai. Ser conosco mais uma vez, ó Pai, derramando poder, sinais e maravilhas, ó Pai, em cada povo aqui que está nos assistindo, nos ouvindo, ó Pai, nesta manhã maravilhosa, Pai, nós abençoamos, agraciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vossa